Daí, como é importante verificar a missão que cada qual de nós tem na educação dos filhos. Mas quando falamos em educação dos filhos, eu não consigo educar a meu filho sem trabalhar-me, sem educar a mim mesmo. E quando nos tornamos pessoas adultas, o processo é mais complexo. É a reeducação. É alguma coisa que tem que ser refeita. É uma educação que não serviu, não foi bem estruturada, então eu tenho que reeducar. Eu tenho que procurar agora uma outra dimensão, uma outra dinâmica, uma outra proposta educacional para nós. Eu não consegui aprender daquele jeito. Quantos são os adultos que dizem assim, eu apanhei como um boi ladrão, mas não mudei. Logo, a pancada não foi a melhor estratégia do seu pai para ele, de sua mãe para ele. Outro diz assim, passei fome a vida inteira, mas não dou nada a ninguém. Então, a dificuldade não foi uma boa mestra para esse tipo de espíritos. Como nós encontramos aqueles que dizem assim, me mate, mas eu não faço. Então, o maior castigo para ele vai ser a gente não matá-lo. Daí eu dizer para as minhas amigas que se queixam dos maridos, eu vou largar ele, Raul. Vou largar ele, você vai ver. Eu digo, boba você vai ser. Porque você trabalhou com ele até aqui, ajudou ele a fazer a fortuna até aqui, agora você larga ele e ele arranja 2 de 20 para pôr no seu lugar. A melhor forma de você consertar marido que está pulando fora da cerca é dizer para ele, pode aprontar, meu bem, porque eu não te largo nunca. Nem nessa vida, nem na outra. Ele fica pianíssimo, meu Deus. Só em pensar que na outra vem a mesma sogra da pessoa. Ele fica ótimo. São as coisas. Quando eu digo que para os nossos políticos larápios, administradores vis, não precisava nem ter essa parafernália de direitos, de processos, não. Era só fazê-los devolver tudo. O que você enriqueceu ilicitamente, meu bem? Então você vai perder tudo isso que não é seu. Vai começar do zero, bonitinho, como todo mundo. Isso seria o máximo. Mas o negócio é que a criatura pronta, rouba e vai presa 6 meses e tem habeas corpus, habeas boca, vai abrindo tudo que puder. E fica rico. E o país, com fome, sem escola. Vejamos que não são todas as estratégias que servem para esse, para aquele outro. Não servem. As missões. Nós temos tantas missões. Quando a gente pensa na missão de um professor, tirar a teia de aranha da mente humana, retirar da escuridão a mente humana, nem sempre reconhecido, nem sempre festejado, mas é um missionário. Ver uma criança aprender a ler, a entender o que leu, com seus esforços diários, é uma bênção, é uma felicidade que ninguém paga para o professor. A missão de um médico, aquele que fez o juramento de salvar vidas e cumpre o juramento. Meu Deus, ver alguém chegar estraçalhado e sair costurado, refeito, reestruturado. Aí vem o outro, o cirurgião plástico, e arruma aqueles remendos, e a pessoa sai melhor do que era antes. São deuses, são deuses. Imaginemos um pediatra que recebe uma criança nas vascas da morte e trata e devolve aos pais
a criança bem, com vida. Que missão! Mas imaginemos a missão da cozinheira. Essas pessoas estão sempre nos fundos da casa, na cozinha, e que a gente nem vai lá, porque recebe tudo na mesa. Se a gente soubesse a importância das cozinheiras na vida da gente, nós as trataríamos a pão de ló. Porque se uma cozinheira estiver aborrecida conosco, ela envenena a comida que nos dá com seu fluido. Nosso fluido impregna as coisas. E de repente a gente comeu a melhor comida do mundo e teve uma cólica desgraçada. Brigou com a cozinheira. Mas eu não comi nada demais, eu comi chuchuzinho. Mas um chuchu feito com raiva. Vejamos, estamos entrando no mundo da mente, do psiquismo. Quem é que já parou para pensar naquela pessoa que cuida dos nossos filhos enquanto a gente está trabalhando? Se ela não estiver bem estruturada, espiritualmente, mentalmente, o que ela passa para a nossa criança em termos fluídicos? Ela pode ter dado remédio na hora certa, mamadeira na hora certa, colocado para pegar sol na hora certa, mas com raiva. Fez tudo errado, embora tenha feito tudo na hora certa. Então começamos a pensar na importância das pessoas às quais a gente não dá importância. O lixeiro. Imaginemos a nossa casa e a nossa cidade sem lixeiros. Onde é que viveríamos? Com a quantidade de lixo que produzimos por dia. Então começamos a pensar nas várias missões e as suas gradações. Há missões em todos os níveis. E nós encontramos garis que saem pelas noites catando o lixo da cidade, cantando alegre, brincando com o outro. E encontramos aqueles odiando o que estão fazendo. Então eles arrastam o saco e vai caindo o lixo pela rua e o saco vai quase vazio para o caminhão, porque estão fazendo com má vontade. Então, no dia que ele parar para pensar que a missão dele é importante, cuidar da limpeza do que é de todo mundo, como eu sou importante. E cada um de nós daria valor a cada um de nós. E o nosso advogado, como é importante essa criatura se for digna, se for honesta, se não estiver fazendo da profissão um trampolim para ficar milionário. Como é digno. Alguém que trabalha em prol da justiça é um agente de Deus, o Senhor absoluto da justiça. Então, cada qual no seu fazer é um missionário. Então, estamos encarnados para dar conta disso, das nossas expiações e das nossas missões.